Você não está satisfeito com o som de guitarra que você está tirando? Eu sou Felipe Cunha, esse é o canal Viver de Guitarra e eu tenho 5 dicas incríveis para ensinar você como tirar um som de guitarra gigante de qualquer guitarra. Antes de conferir as 5 dicas, vou te pedir uma gentileza. Arrasta a tela um pouquinho para cima, ativa o sininho, se inscreve no canal para você continuar tendo informações incríveis que eu vou trazer aqui, ok? Vamos nessa! Bom, dica 1. Dica 1 é conheça, ou se você já conhece, reconheça os captadores, ok? Captadores, eles são essenciais na nossa vida, né, como guitarrista. Talvez isso seja bobo de se falar, mas é muito importante. O captador, ele é responsável pela captação da vibração das cordas. Então, o som, ele é primeiro processado pelo captador, o som das cordas, e aí automaticamente é misturado já com o som da madeira da guitarra, que o captador também capta essa ressonância. E aí depois ele vai para o amplificador, para a pedaleira, tanto faz. Mas é importante falar sobre isso, porque nós temos 2 tipos de captadores básicos, tradicionais, né, que é o single e o humbucker, que inclusive o single é o que eu utilizo aqui nessa guitarra, que é uma Stratocaster. E aí eu vou abordar aqui primeiro a conexão, né, desses captadores aqui, que são típicos de guitarras como Stratocaster, Telecaster, são mais vistos nesses 2 modelos. Existem outras guitarras, outros modelos com esses captadores também, mas eu vou abordar aqui partindo do que a gente vê comumente, ok? Então aqui eu tenho 3 captadores na minha guitarra, um aqui próximo ao braço, um no meio e um próximo à ponte. E a seleção desses captadores é através dessa chave seletora aqui, que quando está toda para cima, num padrão de fábrica, normalmente ele liga o captador do braço, né? Seleciona o captador do braço. Nessa posição aqui, defasada, como muitos chamam, que é uma posição intermediária entre o braço e o meio, ele aciona esses 2 captadores, o do braço e do meio, né? Então, olha só o quanto o som já mudou. Aqui no meio funciona somente o captador do meio. Aqui nessa 4ª posição aqui que estou falando, mostrando, aciona o captador do meio e o captador da ponte. E aqui todo para baixo, somente a ponte. Diferente, né? Certo, já sei como é que eu seleciono esses captadores, né? E a resposta de cada um. Eu falei, né? Poxa, pode ser uma informação boba, mas tem muita gente que não usa essa gama de timbres que os captadores e as conexões que a guitarra oferece, não utiliza isso, né? Porque fica naquela coisa assim, poxa, curto só esse som, ou então para que passar a chave, né? Enfim, é muito importante você reconhecer a sonoridade, reconhecer o seu captador, reconhecer a sonoridade do seu captador, porque partindo dele que você vai ter as características sonoras. Um exemplo, existem os captadores noiseless, que tem uma característica interessante. São captadores single, porém sem ruído. Inclusive participação especial aqui do vizinho que está fazendo obra. Mas vamos lá. Então, aí a gente precisa saber disso, né? Eu já falei.
Mas de todo modo, aí vem os captadores com a sonoridade mais vintage, né? São captadores que têm uma saída mais baixa, né? Um volume mais baixo, pouca presença de agudo, ao contrário dos de hoje, que são captadores mais equilibrados com essas frequências de médio, grave, agudo, essas coisas, que são captadores mais modernos, né? Voltando com as marteladas, na dica 2. Dica 2. Tenha referências sonoras. É difícil de se concentrar com esse barulho assim, né? Mas vamos nessa. Dica 2. Tenha referências sonoras. O que é que você quer dizer com isso, cara? Essa referência aí? Não. Referências sonoras é você escolher, digamos assim, primeiro um guitarrista que você curte. Vou dar um exemplo da minha, assim, do meu gosto. George Benson, né? Tem o Steve Ray Vaughan também, que eu gosto pra caramba. B.B. King e tal. Enfim, posso passar a semana toda aqui falando sobre isso. Mas é você decidir um ponto que você quer seguir de timbre, assim, a início, né? De início. Até porque não dá para fazer vários timbres ao mesmo tempo, então você tem que fazer timbre por timbre, tá? Escolha os que mais te agrada e depois você vai experimentando novas sonoridades. Mas nesse lance de tenha referências, através do seu ídolo lá, do seu Guitar Hero, você vai perceber, pô, esse cara tem uma guitarra semiacústica, uma guitarra extrato, e na guitarra extrato dele, um exemplo, tem uma sonoridade mais rachada, tem uns médios acentuados. Você vai tentando encontrar isso, certo? Procura saber os amplificadores que o cara usa. Inclusive, é bom falar sobre isso porque é importante saber desse quesito, porque a galera olha muito o seu timbre. Olha, né? Observa muito o seu timbre. Você tá ali tocando, você pode tocar bem como for, mas sempre rola aquele comentário, poxa, o cara fritação pura, mas o som da guitarra, horrível. Acontece isso. E a gente mesmo, às vezes, se sente menos empolgado em tocar quando o som não tá bom. Isso acontece frequentemente. Quando tá bom, é outra coisa. Você quer improvisar na música toda, quer fazer coisas novas porque você está empolgado com o som da sua guitarra. Não é só o que você toca simplesmente, é todo o contexto. Então é importante você ter essas referências das sonoridades de drive que te agrada mais, das sonoridades de amplificador que te agradam mais, efeitos, né? Essa alquimia toda de sons é muito importante pra gente na nossa autoestima como músico, como instrumentista, e também na questão de, poxa, de tocar junto, né? Na hora que vier aquelas frases de guitarra, vir não só bonito no conceito de fraseado, mas bonito também na questão de sonoridade, né? Ok, falei sobre buscar referências e tal, e criar as imagens sonoras, né? Poxa, eu percebi que essa guitarra tem um médio grave mais acentuado, que é o lance das guitarras extrato no blues, né? Um grande exemplo aí seria o John Mayer, John Mayer, sei lá, vamos, né? É um som que você percebe que é a posição aqui do captador do braço com o captador do meio, né? Não é exatamente o braço. Só que eu percebi que ele usa o captador, a posição aqui do defasado, braço e meio, e o tone um pouquinho fechado. Ok? É um exemplo. Então você vai observando isso, vai testando, põe a música para tocar,
vai tocando, vai mexendo na guitarra, depois vai mexendo nos pedais, no ampli e tal. Se você não tem contato com esses materiais, eu vou te indicar usar o Google, usar o YouTube, porque tem muita gente fazendo tutorial, review, tem muita gente falando sobre essas coisas, né, de mostrar o som aqui, meu amplificador chegou, e assim, estou feliz e tal, e aí é o som, ok? Fora que tem muitos vídeos dos engenheiros de áudio mesmo, mostrando o processo de simulação do real para o digital, né? Quem saca de efeitos e curte essa parada sabe que existe aí o Kemper como exemplo. E é um excelente exemplo, né? A galera consegue traduzir fielmente os sons desses amplificadores e tal num sistema digital e é um negócio incrível. Ok, então falamos sobre isso, mas eu quero também pontuar uma outra coisa. Depois que você praticou toda essa parte, crie o hábito de treinar seu ouvido, certo? Porque o som, a sonoridade, a boa sonoridade da guitarra e afins, na verdade de qualquer outro instrumento também, não está no instrumento em si, está na cabeça do músico. Então é importante com que você treine o seu ouvido, porque o som ele sai daqui primeiro, para depois chegar no instrumento, né? Então crie referências. Como eu falei, se você gosta de blues, ouça com mais precisão, assim, com mais cuidado, como estudo mesmo, as guitarras do blues, como é que os guitarristas timbram. No jazz, a mesma coisa. Mas eu não gosto de nada disso, eu gosto de forró. Vai lá procurar os guitarristas que são referências nisso, certo? Porque existe uma linha de timbre para cada estilo ou gênero musical. De certa forma, isso é importante porque existem os padrões de mercado, né? E é por isso que a galera entra nessa vibe de pedais específicos, de amplificadores específicos e tal. O que é legal de falar, porque um exemplo, para tocar ao vivo, eu uso pedais. E aí eu uso 2 pedais de drive, quer dizer, uso um de drive e um de distorção, que já me acompanha há alguns anos. E o de drive é um Marshall Blues Breaker, que foi criado a partir do amplificador Blues Breaker, certo? O meu pedal é o Marshall Blues Breaker 2, e aí ele tem a simulação do drive, de como era o drive do amplificador, né? E é um amplificador assim icônico da época, sei lá, década de 70, 80, por aí. É um amplificador que não tinha som limpo, era um som crunch, né, para distorcido, assim, low gain, né? E aí eu uso ele com pouquíssima saturação, mas assim, o mais limpo possível, e uso o DS1 como minha distorção principal, sendo que eu também uso o nível de distorção bem baixo. Felipe, mas quando você quer tocar uma coisa com uma distorção mais forte, como é que você faz? Eu somo os 2 pedais. E aí eu tenho uma sonoridade mais robusta e que me agrada mais nessa questão de saturação, de distorção. Mas por que você não atocha a distorção no pedal e sai tocando? Bom, eu acho que quando tem muita saturação, isso é uma opinião minha, o som desses pedais ficam um pouco borrados, assim, eles perdem a definição com muita saturação, sei lá, usar a saturação toda do pedal, né? Eu não gosto, eu não curto, e até porque minha característica de som, de distorção, de drive, são distorções e drives leves. Então, assim, eu prefiro o mais próximo do som da guitarra em si, sabe? Não é mudar o som da minha guitarra, e sim aperfeiçoar, digamos assim, talvez
mais por isso aí, por esse lado, sabe? Pois bem, dica número 3. Essa dica eu me empolgo um pouco. Então, a dica número 3 é para que você conheça os softwares de música. Por quê? Isso é importante para mim e para você. Tem muitos guitarristas que vivem de gravação, tem muitos guitarristas que fazem muitas gigs, né? Sempre está com um artista diferente. E isso é importante da gente tratar, porque nem sempre dá para carregar aquele case imenso com 55 pedais ou com 2 pedaleiras, como antigamente tinham muitos guitarristas que faziam isso, que com hacks, né? Que a galera falava assim, pô, veio com a geladeira hoje, trouxe a geladeira para tocar. Isso acontecia muito, né? Com o passar do tempo, a necessidade de enxugar o material, principalmente por questões de viagem. Sim, as estradas e os serviços aéreos. Então a galera passou a utilizar materiais mais enxutos, né? Como um notebook, coisas desse gênero. São softwares que você usa para isso, para utilizar para poder ter o som da sua guitarra. Então vou citar alguns aqui. E antes de citar, eu quero dizer para você literalmente: experimente plugins, VSTs, DAWs, softwares de música no modo geral. Você tem aí exemplos: Bias, FX, Amplitude, Guitar Rig, tem uma cacetada de plugins para guitarra, né? Aí você usa uma interfacezinha específica para o celular, como exemplo. Tem gente que usa, eu inclusive eu já usei em alguns ensaios e algumas produções assim, onde eu não tinha um computador, viagem, né? Aí eu vou lá no celular mesmo, no aparelho do telefone, e faço isso. Exemplos disso, de softwares, né, DAWs, tem a Ableton Live, que eles têm uma licença gratuita de 30 dias, pelo menos foi isso que eu vi até recentemente. Até 30 dias, depois disso você paga a licença, né? E aí usa o software de maneira integral. Reaper. O Reaper é um DAW também e ele é gratuito. Você vai lá no site deles mesmo, não precisa craquear nem nada do gênero, né? Porque tem a galera que faz isso e tal. Então, assim, o Reaper ele lhe dá essa liberdade de você baixar o aplicativo, o software gratuitamente, e aí você pode começar a usar. Tem umas coisas também para guitarra lá, tem umas simulações de amplificador. BandLab, inclusive, eu gosto muito e indico sempre aos meus alunos, porque você pode produzir as suas trilhas nele como um todo, né? Ele tem instrumentos virtuais. Então BandLab, Cakewalk aí, ó, tô fazendo a propaganda, dá esse help aí, dá essa força aí. Eu indico muito para os meus alunos. E tem uma coisa legal, porque se você não utiliza você não utiliza somente no celular, você pode usar online, né? Você abre lá a sua conta no Google, você faz a produção, certo? Então são pontos importantíssimos aí para a gente abordar. Então eu deixei aqui já o Logic aberto, que é um software que eu me adaptei melhor. Eu acho a sonoridade acho que ele faz honestamente o que ele se propõe. E eu gosto inclusive da sonoridade dos amplificadores e dos pedais que ele mesmo disponibiliza. Então use o que vai ser mais confortável para você, mas experimente o máximo de coisas.
Então, aí eu deixei aqui no canto esquerdo 4 slots, e aí a gente vai montar um timbre aqui, o timbre que eu curto, né, de guitarra. Então vamos lá, pedalboard, abrir aqui. Normalmente nas minhas gravações, que eu faço, eu utilizo 2 pedais assim na maioria delas, para o meu som clean, do meu som limpo, que é um compressor que eu utilizo com esse sustain mesmo que está aqui, 34 dB, o volume eu uso em 2 dB normalmente. O ataque eu utilizo o ataque rápido, ok? E eu uso esse pedal aqui que é um drive, é uma simulação do Rat, e aí eu uso 5 dB, que é só mesmo para dar um rachado leve. O volume eu uso realmente no máximo, e aqui eu uso em 3.500 Hz, às vezes um pouco mais, depende muito do som. Mas eu vou deixar aqui desligado, ok? Vamos montar só o pedalboard. O ampli, eu já deixei selecionado aqui o ampli, que eu gosto dessa simulação aqui da Fender. Uso o gabinete, eu uso com 4 falantes de 10, eu curto mais ele. O amplificador está desligado aí, olha só o som da guitarra como está. Tá bem legal, né? O amplificador tá com a simulação aqui do microfone dinâmico 57, SM57, é uma simulação também. E aí, o que é que eu faço no meu amplificador aqui? Isso eu faço em qualquer ampli que eu for tocar. Se eu for simular isso numa pedaleira, eu faço a mesma coisa. Eu vou ligar aqui o ampli para vocês terem a ideia do ampli em flat. O som tá bem magrinho, né? Aí o amplificador ele foi feito para usar alto. Então ponho aqui no volume 7, também dou uma chegada aqui na presença, que é um volume de agudo, ok? Independente. Vou tocar aqui somente com esses 2 volumes abertos aqui. Ok? Os agudos aqui eu ponho mais ou menos no 6, aqui eu corto para o 3. O grave eu gosto da guitarra mais encorpada, então eu utilizo a guitarra com um pouco mais de grave. Olha só agora. Ok, e aí um pouquinho de reverb para dar uma ambiência. E adiciono aqui o gain, que eu ponho lá em cima. Aí depois adiciono o gain, né? Olha só como fica o som. Legal, né? Ok, vamos lá pro pedalboard. Isso com pedalboard agora, como fica? Só com compressor. Deixa eu fechar aqui. Agora com o de drive. Uma outra coisa também, o microfone que eu utilizo aqui é um condensador 414 e eu utilizo nessa mesma posição que está aqui, certo? Vou baixar um pouquinho porque eu estou achando rachado o som. Aí eu utilizo essa configuração aqui, eu dou um boost aqui na área de 2000 Hz
e outro boost aqui em 415, que é uma zona de médio grave. Vou botar um delayzinho agora. O delay eu normalmente uso nos meus sons. Eu gosto de usar o delay estéreo. Aí esse aqui eu uso semínima pontuada. Aí eu faço um corte aqui para 2100, okay, eu faço um corte nos agudos, né? Tanto no lado direito quanto lá no esquerdo. No lado direito eu ponho uma cocheia pontuada. Aqui o feedback eu diminuo, né? Pouco feedback. E também baixo os volumes. Aí fica um delay assim na vibe do The Edge, do Eric Johnson. Enfim. Dica 4. Tenha bons cabos. Pelo amor de Deus, ó, cabo. Não adianta você investir numa guitarra legal, investir em capotraste, slide, pedal caro, amplificador caro, sei lá o que, uma pedaleira cara, e não ter bons cabos. Eu, inclusive, prefiro cabos mais curtos e vou te explicar por quê. Cabos mais curtos é menos tempo que o seu sinal, o sinal da sua guitarra vai ficar transitando ali até chegar o emissor, né, um amplificador, como exemplo. Então é importante você comprar bons cabos, pelo menos o melhor que você puder comprar, né, porque infelizmente nem todo mundo tem condição de comprar cabos carérrimos. Beleza, tudo bem. Mas dê uma pesquisada e procure cabos custo-benefício, né? Cabos que tenham um preço mais acessível, mas que são bons. E priorize cabos curtos. Cabos grandes, você toca aqui, o seu sinal ele vai demorar mais tempo para chegar até o emissor, como eu já falei, certo? Eu, inclusive, uso esse cabo Santo Ângelo, que é um cabo show de bola. Inclusive, Santo Ângelo, por favor, patrocina nós. São cabos com uma sonoridade muito honesta, assim, e o preço eu achei bacana. Não achei caro, super acessível, assim. E como eu falei, porque eu sou muito honesto, eu percebo que o som da minha guitarra chega com integridade no amplificador, ou chega com integridade na gravação, no PA, tudo isso é levado com muita importância, com muita seriedade. Então, assim, às vezes você está tocando guitarra em casa mesmo, e aí você toca, sei lá, aí o som chega mais ou menos assim. Não que seja ruim, porque eu sei que o som da minha guitarra está chegando bem, mas é um exemplo. Aí chega um som meio estranho. Chega esse som aí, porque era para chegar esse som assim meio anasalado, mas você está usando o captador do braço e você usou a melhor equalização que você poderia em relação ao som da sua guitarra e tal, mas o captador não está... desculpa,
mas aí o cabo não está ajudando, né? Porque o cabo ele rouba sinal, e muito, por sinal. É. Mas aí invista e pesquise em cabos legais, certo? Tanto o cabo que vai para pedaleira, pedal, tanto faz, como os cabos que interligam os pedais e o cabo que vai sair da sua pedaleira para o amplificador. Por quê? Você pode ter um bom sinal saindo de um cabo aqui bom, né? Saindo em alta para os pedais. Aí do pedal para o ampli, o cabo é ruim. Inclusive na minha jornada de vida, eu acredito que vocês vão identificar alguém ou se identificar com essa história. Eu cansava de ver pessoas, guitarristas, que compravam só um cabo. Quando eu comecei a tocar era muito comum ver isso. A galera que começou junto comigo também fazia essas ondas aí. Comprava um cabo. Não, porque eu só preciso ligar minha guitarra na pedaleira. Onde eu vou tocar, lá já tem o cabo. E às vezes o cabo tá todo sambado. Né? Isso acontece. Não confie sempre no outro. Ande com seu material em dia. E o melhor que você puder. De verdade, essas coisas são importantíssimas. Isso tudo é muito relevante para você ter um bom som de guitarra no final, na sua gravação ou no show, tanto faz. E a galera, como eu já falei, a galera observa o timbre. Não é só a forma como você toca. Eu tenho amigos que os caras não são guitarristas de improviso, né, para improvisar, para solo. Eles mesmos falam isso. São guitarristas mais de levadas e tal, eles se identificam mais com isso. E além deles serem bons com as levadas que eles fazem, os caras são bons de timbre, sabe? Assim, enormemente. É um gênero que está em ascensão nos últimos anos, que é o worship, né? Você não vê os caras solando, né? Improvisos e tal. Normalmente são guitarras mais com riffs, levadas, assim, do gênero. Mas os sons de guitarra dos caras são incríveis, né? Então, assim, é muito importante vocês terem essa ótica também. Bem, antes da próxima dica, eu quero saber de você. Essa dica está fazendo sentido para você? Você está entendendo o processo? Isso está te ajudando de alguma forma aí a primeiro instante? Então, por gentileza, dá o like nesse vídeo. Agora que eu parei, sobe a tela, dá um like e deixa salvo aí para daqui a pouco, quando a gente terminar o vídeo aqui, você compartilhar com a galera para que eles também possam receber essa informação, que talvez eles tenham a mesma dúvida que você, a mesma dúvida que eu tive há um tempo atrás, certo? E aí, lembra, dá o like e depois compartilha, ok? Para não precisar chegar aí e dar um cascudo. Vamos nessa. Dica. Cadê a câmera? Aqui. 5. Muito bem. Dica 5 é a que eu mais gosto. Presta atenção que essa dica vale 1 milhão. Gostou? A dica 5 é um negócio incrível. Que você não precisa pagar. Você recebeu de graça. Dica 5 são as suas mãos, ok? É a maneira com que você vai utilizar as suas mãos enquanto toca guitarra. Porque a gente falou sobre um processo, né? Até chegar aqui de timbre, de som de captador, de referências, imagens sonoras e tal, cabos. Mas nada disso é suficiente se você também não utilizar
as suas mãos como ferramenta para um bom timbre, certo? Vou te explicar como. Primeira coisa é a força que você aperta. Vou abrir o volume. Quando você aperta muito forte, a guitarra dá uma leve desafinada e você sabe com certeza que guitarra, violão e afins não afinam, né? Tem história aí de que violonistas e guitarristas passam metade da vida afinando, metade da vida tocando desafinado, né? Então, tente, com a força da sua mão, inclusive, estar mais próximo da afinação possível, certo? Então, isso aqui, inclusive, ó, é legal porque você faz... É um pequeno vibrato, né? Você massageia a corda. E aí isso vai fazer com que a nota que não está 100% afinada vai ficar oscilando dentro da nota correta, né? Dentro do acorde correto e tal. Então é muito importante você... Com a guitarra ligada é melhor, né? Dá um vibratozinho e com a digitação mais leve, né? Um exemplo aqui. Até porque quanto mais força você usa, mais tensão. E isso depois vai lhe provocar dor, tendinite, Estou te alertando, né? Ok. Na mão direita, ou melhor, na mão que você segura a palheta, na mão que ataca as cordas, veja, teste, experimente tocar de palheta, tocar sem palheta, tocar com a polpa do dedo, tocar com a palheta ao contrário. Já tentou? Steve Ray Vaughan, como eu falei nas dicas passadas, ele usava a palheta assim. Ele não usava essa ponta. Né? Tem gente que segura a palheta assim, outros seguram a palheta assim, né? Cadê? Aqui. Toca. Eu acho meio estranho, mas depende do conforto. Você tem que experimentar. E então, tanto no conforto das mãos física, no conforto físico, como no conforto sonoro, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Com a palheta, ok? Vou tentar fazer a mesma frase no dedo. Percebeu a diferença no som? Na palheta tem uma sobra de médium maior do que no dedo, né? No dedo você tem você corta essas frequências. Com a palheta ao contrário. Ok? Uma palhetada forte. Palhetada fraca. Cada esses efeitos de dinâmica interferem no som. Dito isso, vamos ao volume. Né? Volume todo aberto. Eu vou fechar um pouquinho. Fechei o tone todo aberto. Agora o tone todo fechado. Então fechei o tone todo. Vou deixar aqui no 5. A mesma coisa no meio, né, no captador do meio. Isso você pode testar posição por posição. Todo aberto.
Agora fechando o tone todo. Agora na metade. Ok. Na ponte, o captador ele é ligado direto nas guitarras extrato. Tem gente que liga o captador no tone também da ponte e tal. Isso é uma questão de gosto, de busca por timbre. Aí eu costumo usar o padrão, assim, e a minha sonoridade está mais nessa questão que eu estou falando com você aqui agora, de elementos assim de dinâmica, a postura da mão, coisas desse tipo, né? Bom, é isso aí. Quero te agradecer porque você passou o seu tempo aqui comigo assistindo essas dicas. Eu acredito que vão te ajudar muito. Eu quero te pedir mais uma vez, curta, se inscreve no canal para receber novas dicas. E se você não fizer isso, eu vou desejar que sua guitarra caia. Eu não vou fazer isso, eu sou um cara bonzinho. Então, se você tem sugestão de vídeo, se você gostou, se você ficou com dúvida, deixe aí no comentário que no primeiro instante que eu puder, que eu ver a sua mensagem, eu vou responder, ok? Forte abraço, até já.